Infância. Esse vaso de fina porcelana que cintila antes de erguer-se em forma soberana era simples argila. O rio que o sol beija em ondas de ouro nas planícies amenas era no nascedouro um fio de água apenas. A laranjeira em pomos tentadores que se eleva e domina, antes de ser perfume, seiva e cores, era pobre semente pequenina. O homem que exprime as glórias da consciência, com o verbo claro e terso, antes de ser o herói da inteligência, era uma flor no berço. Se almejas profligar o mal sem medo, na suprema reentrância, educa, meu amigo, enquanto é cedo, o coração da infância. Antônio Furtado, psicografia de Chico Xavier. Olá pessoal, nós aqui estamos mais uma vez para um novo episódio do Deixar Viraminhos Pequeninos e é sempre com muita alegria que a gente inicia mais uma oportunidade de reflexão, de aprendizado e hoje falando um pouco sobre a infância, esse processo, nessa fase, esse período tão importante nas nossas vidas e que é aqui o centro, das nossas reflexões sobre educação, sobre a criança, enfim, e a gente fica se perguntar o porquê da necessidade do espírito passar por esse período, o que é que diferencia, esse período nas nossas vidas. Enfim, falamos muito aqui nos episódios anteriores sobre a criança, sobre esse ser que é um espírito que está aqui na Terra para uma nova oportunidade, nessa nova encarnação. Enfim, falamos dos propósitos que nos trazem aqui, o porquê estamos encarnados e quais as nossas metas. E a partir disso, então, orientando qual seria, o nosso caminho na busca dessa educação mais plena, mais salutar para as nossas crianças. Então, a gente fica a se questionar, a tentar entender melhor esse período, essa fase da infância. E como a gente falou, a criança ela é um espírito, E antes de encarnar, o espírito no plano espiritual, ele mantém a sua consciência de um ser adulto que foi na existência anterior, Então, com consciência plena, com oportunidade de trabalho, de estudo, seguindo ali no plano espiritual a sua vida, os seus conhecimentos, o aprofundamento de conhecimentos, o trabalho em determinadas coisas, enfim, um ser que tem ali essa consciência como nós a conhecemos nos seres adultos aqui na Terra. Porque então, quando esse espírito retorna ao corpo, ele passa por esse período da infância. E é bem interessante da gente perceber que é exatamente esse processo de transição. Pensa só, um espírito que no plano espiritual, para muitos de nós que já temos aí alguma consciência, esse espírito antes de aqui voltar à encarnação, participa inclusive junto aos benfeitores do planejamento dessa nova encarnação, organizando, planejando os caminhos, os melhores caminhos que são importantes para o seu avanço, para a sua evolução, Porque no plano espiritual, inclusive, a gente tem mais consciência dessa jornada espiritual, dessa caminhada importante, de evolução para cada um de nós, consegue perceber equívocos que cometeu, nas existências pretéritas, e a partir disso, então, ele também participa dessa organização de caminhos, melhores caminhos que vão ser na Terra, essa grande escola, as novas oportunidades para esse espírito avançar, como a gente vinha falando anteriormente. E aí esse ser que tem essa plena consciência, quando vem a matéria mais uma vez, renasce pequenino, num corpo ali frágil, num bebê. Então a gente pensa, fica bem claro de perceber o quanto esse processo da encarnação
é uma nova adaptação, é um período de transição importante. Por isso ali a gente vai ver toda essa transição no que diz respeito à consciência do espírito, né? E para nos ajudar nessa reflexão, a gente trouxe alguns textos aqui da codificação do Kardec, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 8, item 4, Kardec vai dizer que faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo. Então imagina, né? Um corpo frágil ainda, pequenino como o de um bebê, precisa ali de uma adaptação desse espírito que vai reencarnar, que não poderia resistir, ele diz, esse pequeno corpo, a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então, o espírito que estava lá, consciente, pleno, trabalhando, enfim, fazendo uma série de coisas, quando ele se prepara para uma nova encarnação, quando ele vai ser ligado a um novo corpo lá no momento da concepção, esse espírito ele passa por todo um processo de adensamento, né? De condensação, onde essa consciência também vai adormecendo gradativamente e o espírito fica, como Kardec diz aqui, numa espécie de sono, onde ele então vai ser ligado, né, a esse novo corpo e começa a acompanhar ali então o desenvolvimento desse novo corpo para uma nova encarnação. Então tem todo esse processo, imagina um espírito, um perispírito, né, que antes tomava forma de um ser adulto, agora precisa dar forma a um novo corpo, né? Então tem lá, a gente vê muito bem descrito isso no livro Missionários da Luz, no caso de Segismundo, que o André Luiz acompanha ali o processo do reencarne desse espírito, toda a programação, enfim, toda a nova arquitetura do novo corpo que esse espírito vai habitar, é muito interessante. Então, esse processo de adaptação é mesmo uma transição importante, né? E aí, então, o espírito fica nessa espécie de sono. E o Kardec complementa aqui. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Então a gente lembra também, né, a importância, a necessidade que a gente tem nessa nova encarnação de esquecimento do passado. Nesse novo planejamento, a gente vem para sanar algumas dificuldades que nós construímos no pretérito. Então, começar do zero é a grande misericórdia, é a grande bondade de Deus quando determina as leis assim, quando determina que assim fosse, para que a gente, numa nova encarnação, então, tenha novamente uma nova oportunidade, esquecendo das nossas desavenças, né? Dos erros, dos equívocos que cometemos, para que realmente a gente possa ter uma nova oportunidade, um novo começo. Então, para isso, o espírito então passa por todo esse processo de transição, esquece, tem a sua consciência como que adormecida então nesse processo. E aí, a gente, como falava, começa como que de novo, do zero. Então, essa consciência, ela tem uma fase, um período de adaptação aqui na Terra, na encarnação, no novo corpo, e um processo gradativo de retomada, então, dessa consciência para lá na frente, como um ser adulto, tá plenamente pronto de novo para as ações aqui no mundo, né? Então tem todo esse processo
que vai ocorrendo aí na fase da infância, que é o que a gente vai ver bem descrito na questão 352 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, então, como uma sequência a essa questão, pergunta, né, que se imediatamente ao nascer recobra o espírito a plenitude das suas faculdades, já que ele passou por esse processo de adormecimento aí, né, quando na gestação. E os espíritos vão responder que não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. Olha só que interessante, né? O espírito está numa nova existência e ele precisa reaprender algumas coisas. Ele precisa reaprender a utilizar até os instrumentos do corpo. Isso é interessante porque a gente percebe na criança, né? A aquisição da fala, que vem vindo pouco a pouco, a própria aquisição da destreza do próprio corpo, né? O aprender a andar, o aprender a manusear coisas. Então, tudo isso é um novo aprendizado que vai acontecendo gradualmente aí nessa fase da infância. As ideias, os espíritos dizem, lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, uma nova experiência, né? Uma nova oportunidade. Imagine que a gente, de repente, acordasse num país diferente, com uma cultura diferente, com coisas diferentes, a gente precisa se adaptar, né? A gente precisa primeiro de um processo aí que é essa transição, que é de adaptação. A gente precisa aprender a língua de novo, a gente precisa se adaptar com os hábitos que aquele povo tem, os hábitos alimentares, enfim, uma série de coisas, que é esse processo aí de adaptação, que é interessante, que lá na questão 385, a gente vai ver um desdobramento um pouco disso, que também, né, a questão diz, com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente, nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tames da infância? Olha que perspectiva interessante, né? A gente não sabe quem são os espíritos que reencarnam, de onde vêm e quais os hábitos que esses espíritos adquiriram ao longo das suas experiências reencarnatórias. Então aqui a gente está vendo o quanto é importante até para esse período da infância, né? Até para essas questões mais pragmáticas, mais práticas da própria vida encarnada na matéria. Nós vivemos numa família. Nós temos ali naquele grupamento, né, e no contexto que a gente vive, social, no nosso país, né, na cidade que a gente vive, a gente tem determinados hábitos, a gente tem essas necessidades, às vezes, que são do próprio lidar aqui com a encarnação. E olha que interessante, ali na infância a gente tem a oportunidade desse espírito que talvez venha de contextos muito diversos, se adaptar a esses novos hábitos que nós temos aqui. E claro, quando a gente fala de hábitos, isso é um conceito muito amplo. A gente pode falar desde os hábitos práticos, como a gente falava aqui da vivência no mundo, né? Hábitos de higiene, hábitos de alimentação, hábitos, enfim, hábitos do mundo. E a gente também pode falar de hábitos num sentido mais espiritual, né? Que são esses hábitos do espírito, os hábitos que nos determinam quanto às ações no mundo que a gente pratica. Então, a gente pode pensar no próprio exercício do bem, por exemplo, como um hábito, um bom hábito adquirido. E olha só,
o espírito ali na infância tem a oportunidade, então, de se adaptar a esses novos hábitos. Hábitos que a família ali vivencia e tem a oportunidade de apresentar a esse espírito. E aí, aqui na questão 385, né, segue. Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Que tem uma comparação interessante, né? Esse processo de adaptação que o espírito vive quando retorna ao mundo material, né, na infância, é muito semelhante ao que a gente passa também no momento do desencarne. Quando a gente desencarna, a gente está aqui habituado com o plano material. A gente faz as coisas aqui da matéria. E aí, apesar de já ter vivido no mundo espiritual muitas vezes entre as encarnações que nós temos, a gente não se lembra muito bem logo de pronto. E aí, então, a gente passa por um processo também de transição e de adaptação a essa nova realidade, a essa nova vida, que é diferente do que a gente está mais acostumado. E é o que ele diz aqui, né? Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. Então, uma série de coisas que a gente tem que se adaptar de novo. Bom, mas o nosso tempo corre e a gente então retoma esse tema da infância para avançar um pouquinho mais, desdobrar numa próxima oportunidade, no próximo episódio a gente segue, que Jesus siga conosco nessa busca, nessa caminhada, que a gente possa entender então esse processo aí de adaptação, de transição e auxiliando pouco a pouco as nossas crianças a se adaptar a esse novo mundo com hábitos mais salutares, né? A gente retoma esse tema. Fiquem com Deus e até a próxima!